Olá, boa noite a todos. Meu nome é Jares Borges, eu sou urologista em Recife. Sou membro do Comitê Científico da ABENS e, em nome do Comitê Científico, gostaria de saudar a todos. Hoje, a terceira quarta-feira do mês, seguindo nossa programação, nós temos aulas do Programa de Educação Continuada da ABENS. Este programa de aulas segue o currículo da ISSM University, que é um programa da Sociedade Internacional de Medicina Sexual, assim como da School of Sexual Medicine da Sociedade Europeia de Medicina Sexual. Então, hoje nós teremos a atuação do Departamento de LGBTQIA+, né, com as aulas sobre orientação sexual e desordens da identidade sexual. O moderador será o coordenador do departamento LGBTQIA+, da ABENS, o Dr. Mauro Barbosa Júnior, que é fisioterapeuta, especialista em fisioterapia pélvica, mestre em ciências, docente de pós-graduação, membro da Comissão de Ética da Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana e membro do Grupo de Trabalho em Gênero, Sexualidade e Direitos da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Então, gostaria de passar a palavra a Dr. Mauro, e ele vai conduzir os trabalhos daqui para frente, apresentando os palestrantes e debatedores. Boa noite, Mauro, e bom evento a todos. Obrigado, Jair. Boa noite a todos e todas. Eu acho que esse evento hoje, especialmente para a gente, o departamento, ele tem uma grande relevância e a gente propositalmente tendo essa data, né, do dia 17 de maio, o dia que a gente tem como dia de combate à LGBTfobia, e a gente poder estar justamente dentro de uma associação de medicina sexual e sexualidade trazendo esse alinhamento conceitual, né? Que a gente sabe que por mais que a gente tenha as áreas distintas para que atuem na medicina sexual, na sexualidade, a gente sabe que o tema da diversidade sexual muitas vezes ele não aparece nessas intersecções, né? Então, acho que a gente trazer as intersecções que possam existir entre diversidade sexual e de gênero com as demais áreas, né, dos departamentos da BENS, inclusive, acho que é algo importante. E acho que hoje a gente celebrando a importância de falar do tema no dia de hoje, é 17 de maio, eu acho que é algo que traz aí, de fato, a gente considerar o quanto a gente precisa trazer esse debate, mesmo trazendo todo um currículo, né, embasado, né, em outras entidades internacionais, mas conseguindo fazer esse marco também de início da educação continuada com o departamento no dia 17, no dia de combate à LGBTfobia. Então, agradeço a participação de todos e todas. Eu vou começar fazendo as apresentações. A gente vai começar primeiro com o Ademir, perdão, com a Ana. Ana Amorim é médica de família e comunidade, contratada como médica de ensino e pesquisa do Programa de Atenção Primária à Saúde da Faculdade de Medicina da USP. Atualmente atua como presidente da Abracite, Associação Brasileira Profissional para a Saúde Integral de Pessoas Travestis, Transsexuais e Intersexo, coordenadora do GT de Gênero, Sexualidade, Diversidade e Direitos da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Ah, trabalhando sobre ensino, sexualidade e graduação na Faculdade de Medicina de Sexualidade, vice-presidente da Associação Paulista de Medicina, Família e Comunidade, integrante da organização da Caminhada de Mulheres Lésbicas e Bissexuais de São Paulo. Ana, quando você chegar à sua apresentação, se eu omitir alguma coisa sua, por favor, contemple aqui, que eu acho que tem bastante coisa para falar sobre você. E vou falar do nosso próximo debatedor, do nosso próximo apresentador, que será deixa eu pegar ele aqui. Ademir Lopes Júnior, médico de família e comunidade, especialista em terapia sexual, educação e sexualidade, diretor do Centro de Saúde de Escola Butantan, da Faculdade de Medicina da USP, e membro do Espaço Transcender. Esse é o Ademir, nosso apresentador, e teremos duas debatedoras, que assim como foi colocado lá de uma forma equivocada, mas seria uma honra que a Catarina também trouxesse apresentações para a gente. Teremos a Catarina, deixa eu falar da Catarina. Cadê ela aqui?
Catarina é médica psiquiatra pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em neuropsiquiatria e ciências do comportamento pela Universidade Federal de Pernambuco e professora também da mesma universidade, preceptora do Ambulatório de Sexualidade do HC e membro da Associação Brasileira de Medicina Sexual e Sexualidade, e a nossa outra debatedora, que é a Luana Flauzino, que é médica ginecologista obstetra, formada pela Universidade de São Paulo, doutoranda em Sexualidade Humana, Universidade de Porto, Portugal, título de atuação em Sexologia pela Febrasgo e membro do Departamento LGBTQIA+, da BENS também. Obrigado pela participação das debatedoras e dos nossos apresentadores aí, a apresentadora Ana e o Ademir. A gente vai começar com a Ana Amorim. Por favor, Ana. Bom, fico muito feliz com o convite. Acho que os alinhamentos teóricos, né, conceituais, são algo bastante importante para a gente trabalhar coletivamente, por mais que a gente discuta e debata e a gente dispute alguns termos, alguns conceitos, né, afinal de contas, muitas das questões relacionadas à sexualidade, se não todas, estão em constante evolução, em construção, e a gente precisa enfrentar essa questão. Como eu não sabia muito bem qual era o público que chegaria até nós, eu achei prudente a gente trazer um pouquinho do conceito de sexualidade. Eu uso muito o conceito da OMS, de que sexualidade é um aspecto central da vida das pessoas, desde antes do nascimento até depois da morte das pessoas, e que engloba vários fatores, inclusive a orientação sexual. E a orientação sexual é um desses fatores que podem formar a percepção de sexualidade da pessoa, né, tanto a autopercepção quanto a percepção visível e perceptível por outras pessoas, e nem todas as pessoas precisam viver todas as nuances e todas as dimensões da sexualidade, mas isso não viabiliza, não invalida as vivências individuais. Eu gosto bastante dessa imagem do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, que coloca a maneira como profissionais de saúde tendem a olhar as questões relacionadas à sexualidade, inclusive a orientação sexual, como se fosse uma coisa dicotômica, maniqueísta, entre preto e branco, sendo que, na realidade, existem, sim, várias outras percepções, várias outras construções e identidades, e a gente, enquanto profissionais de saúde, precisa estar abertos e abertas para que as pessoas possam nos informar e que a gente possa abranger, dentro da nossa prática, todas as possíveis vivências das pessoas. Então, se a gente fosse pensar cada pessoa como um quadro, as pessoas teriam quadros coloridos, inclusive em relação à sua percepção de orientação sexual. E aí, para a gente falar um pouco de conceitos, né, não há uma definição única na literatura científica sobre o que é orientação sexual. Então, esse é um termo que está em constante disputa, e a gente pode encontrar, inclusive das publicações mais recentes, uma diversidade muito grande de percepções. A gente encontra desde percepções binárias, né, de que a orientação sexual se refere à atração sexual por homens ou mulheres, ou ambos, inclusive sem considerar outras percepções de gênero. Então, não dá para pensar orientação sexual sem a gente considerar construções a respeito de gênero e de papéis de gênero, de percepções sociais sobre gênero. Assim como também dá para pensar a orientação sexual, né, e isso aparece bastante, como atrações sexuais por indivíduos, o que pode, inclusive, não se limitar a questões relacionadas a sexo ou gênero. Mesmo os autores e autoras que falem isso, em outros momentos também falam que o gênero acaba sendo um elemento caracterizador da orientação sexual. Existem também algumas construções sobre orientação sexual que correlaciona práticas sexuais ou práticas relacionadas a genitálias, práticas sexuais relacionadas a genitálias, ou até a práticas relacionadas à posição sexual, né, independentemente da atração. E a gente também pode pensar que a autodefinição identitária, que pode ir para além das binaridades, nem sempre vai se alinhar com as classificações clínicas que podem existir sobre orientação sexual e também as classificações utilizadas em pesquisas.
Então, muitas vezes a gente vai ver uma pesquisa sobre pessoas não heterossexuais ou pessoas lésbicas, e a gente se depara que aquela pesquisa, ela diz a respeito de um certo público que pode não se correlacionar com a experiência de uma pessoa, uma paciente que está na nossa frente, e que está, né, dizendo, a gente não pode entender que aquela realidade dela está articulada com aquela realidade do estudo. Então, é uma questão para a gente também ficarmos atentos. Então, se a gente vai ler uma pesquisa, o que essa pesquisa está apontando? Qual o público? Qual a experiência dessas pessoas? E qual a cultura também colocada na vivência dessas pessoas? É importante colocar que a maioria absoluta dos estudos que dizem respeito à orientação sexual focam e partem do princípio que é preciso falar de orientação sexual numa perspectiva de diversidade que não considera a naturalização das vivências não heterossexuais. Então, existe uma heteronormatividade na própria clínica, né, tradicionalmente, e nas pesquisas relacionadas à orientação sexual. Eu, pessoalmente, por ser uma pessoa bastante alinhada com o movimento social organizado, faço parte de entidades e instituições do movimento social organizado, inclusive, me alinho bastante com essa definição, que diz respeito à maneira como as pessoas se identificam, e não a uma categorização externa a elas. Então, a percepção do indivíduo em relação às suas tendências de se interessar, ou de se relacionar, ou, né, seja afetivamente, ou sexualmente, ou romanticamente, em relação ao gênero das pessoas, né, por quem a pessoa se atrai, ou com quem ela se relaciona, ou por quem ela se apaixona, em relação ao seu gênero, é algo que tende a construir a percepção de uma pessoa em relação à sua orientação sexual. E aí eu enfatizo o tende, porque uma pessoa que tem pessoas que têm mesmas vivências podem ter percepções diferentes em relação à sua orientação sexual. Então, se a gente considerar a orientação sexual como uma característica identitária, não basta a gente querer classificar a orientação sexual das pessoas. Assim como a gente também não pode pensar só em orientação sexual. Então, eu trouxe para vocês aqui Tá ótimo. Bom, então, contextualizar isso aqui para vocês, que é um boneco de gênero, né, uma imagem construída pelos membros, eu faço parte do Comitê Técnico de Saúde Integral de População LGBTIA+, no município de São Paulo, e dentro dos protocolos orientadores de profissionais de saúde para atender a população de maneira relacionada à sexualidade, a gente construiu esse boneco de gênero ampliado para pensar as abordagens possíveis e necessárias nessas questões. Os aspectos atribuídos à sexualidade não se limitam a esses, mas esses costumam ser os mais importantes para que a gente possa fazer a abordagem adequada a pessoas que atendemos, nos usuários e usuárias de saúde. Vou me limitar aqui a falar sobre questão de orientação sexual, né, mas já apontar que não necessariamente a orientação sexual vem de maneira isolada constituir a identidade das pessoas. A gente pode pensar que muitas pessoas vão subdividir a sua percepção identitária em relação à orientação, em orientação sexual, orientação afetiva e orientação romântica. Sendo que a tendência é que a pessoa entenda e delimite a sua orientação sexual a partir das suas atrações sexuais, dos desejos sexuais, né? A orientação afetiva a partir dos seus afetos, dos seus relacionamentos sociais, inclusive em relação à conjugalidade, e orientação romântica, que para algumas pessoas existe, para outras pessoas não, que diz respeito à construção da própria conjugalidade e tudo que a gente atribui a romantismo, inclusive a paixão, o que existem debates a respeito disso, inclusive, né, sobre se o romantismo é algo que contribui para a prática social ou não. A grande questão é que, de uma perspectiva identitária, né, pessoas, por exemplo, uma mulher cis que se relacionou a vida inteira com homens, em um dado momento da vida, passa a se relacionar com uma mulher por quem ela é apaixonada. Essa pessoa, ela pode considerar, para a construção da sua identidade, a frequência relacional ao longo da vida.
Então, ela pode falar, bom, me relacionei ao longo da vida inteira com homens, eu me identifico como mulher, ser mulher, né, o gênero homem é um gênero diferente do gênero mulher, logo é outro gênero, então, eu sou uma pessoa heterossexual. Essa mesma pessoa, né, usando as mesmas construções de gênero, pode olhar para um outro aspecto da sua identidade em relação à orientação sexual. Ela pode pensar, bom, eu hoje estou apaixonada por uma mulher. Eu já me apaixonei por homens e estou apaixonada por uma mulher. Eu sou uma pessoa bissexual, porque eu tenho capacidade de me apaixonar e de me relacionar com pessoas de mais de um gênero. Ou ela pode pensar, o meu relacionamento significativo hoje é esse, não imagino a minha existência, a minha vida, com outra forma de me interessar afetivamente, sexualmente, romanticamente por outras pessoas, só me vejo me relacionando com essa pessoa ou até com outras mulheres, e por conta disso, hoje me identifico como lésbica. Então, eu trago esse exemplo para a gente pensar o quanto que a gente, na prática clínica, muitas vezes estigmatiza uma pessoa a partir de suas práticas sexuais, ou de seus afetos, ou de suas vivências, sem oferecer espaço para que a pessoa possa nos oferecer a sua real percepção sobre si. E é importante também delimitar que a prática sexual não necessariamente diz sobre orientação sexual de uma pessoa. Inclusive, na questão da abordagem, se a gente quer saber a maneira como a pessoa transa, não basta perguntar se ela transa com homem ou com mulher, não basta perguntar qual a genitália que ela tem, qual a genitália com qual pessoa ela transa, porque práticas não penetrativas existem entre todas né, pode existir entre todos os tipos de casais ou trisais ou de outros tipos de relacionamentos. E práticas penetrativas podem acontecer de formas diversas, além da peniana vaginal. Então, é muito importante separar, né, as práticas sexuais da orientação, assim como é importante também separar as estruturas de relacionamento. Então, se a pessoa é casada, se namora, se é monogâmica, se é poligâmica, se tem relações livres e anárquicas, não importa, né, a estrutura do relacionamento, isso não diz pra gente orientação sexual. E uma das grandes dificuldades, um dos grandes problemas dos profissionais de saúde é justamente não segregar, né, associar esses aspectos uns com os outros, achar que o gênero de uma pessoa diz respeito à sua orientação sexual. Cachorro, gente, desculpem. Ou então... Ana, aproveitando só para poder a gente fazer um marco aqui, a gente está faltando 4 minutos, tá bem? Tá ótimo. Bom, passando então, né, é importante a gente considerar que não só a homossexualidade, ou então a identidade lésbica, identidade gay, ou qualquer que seja outra identidade relacionada à orientação sexual que a pessoa possa ter, bicha, sapatão, né, e a pessoa se identificar dessa maneira não nos dá liberdade para necessariamente chamá-la dessa forma, porque muitas vezes esse termo é utilizado pelas pessoas como uma forma política, estratégica, de se colocar socialmente, ressignificar alguns termos, então é sempre interessante, se uma pessoa usa algum termo para se referir a ela mesma, a gente pedir autorização para usar esse termo, se for um termo reconhecidamente, socialmente pejorativo. As monossexualidades, né, a heterossexualidade, a homossexualidade, não são as únicas formas da pessoa se identificar em relação à orientação sexual. E a gente fala que os relacionamentos não têm orientação sexual. Então, é muito comum a gente ouvir pessoas falando assim, essa mulher está em uma relação lésbica. Ela se identifica como bissexual, mas ela está em uma relação lésbica. Não existe, né, a orientação sexual da relação. É uma mulher bissexual se relacionando com outra mulher, que pode ser heterossexual, bissexual, né, pode ser uma pessoa trans, pode ser uma pessoa cis, pode ser uma pessoa intersexo. Então, é muito importante entender que a percepção também da pessoa sobre a sua orientação sexual, que se refere a seu gênero em relação ao gênero de outra pessoa, na maioria absoluta das vezes, embora existam outras concepções de orientação sexual, né, que diriam a respeito do corpo, de atração e fantasias por características que não são necessariamente a gênero, mas a gente, né, não existe muita correlação disso com pesquisas, com estudos e com o próprio movimento social.
a gente usa muito a percepção em relação a gênero. É importante entender que a percepção identitária da pessoa não vai ser alterada pelo relacionamento que ela tem, a não ser que isso venha da percepção dela e seja comunicado a nós. A bissexualidade não é um problema relacionado às identidades. Temos que tomar muito cuidado com a bifobia, que é muito reproduzida dentro do serviço de saúde, né, a pansexualidade, que pode ser lida como uma vertente da bissexualidade, ou seja, uma pessoa bissexual costuma ser uma pessoa, né, o que é mais comum, o que é mais tradicional, é uma pessoa bissexual se identificar como uma pessoa que se relaciona com pessoas, se apaixona, tem sentimentos por pessoas de mais de um gênero, não necessariamente de uma forma não monogâmica, o que é muito comum também, independentemente há frações de homens e mulheres pelas quais elas se apaixonam, se relacionam ao longo da vida. E é importante chamar atenção para a sexualidade, essa última que é a bandeira da comunidade assexual, que pelo próprio DSM, pelo último DSM, foi considerado, assim como o movimento social de pessoas assexuais há muito tempo provoca, né, a comunidade médica, foi considerado no DSM que a assexualidade, né, não ter desejo sexual por outras pessoas, não é um problema de saúde, e nem de saúde mental, principalmente, desde que a pessoa se sinta confortável, não demonstre sofrimento, mas aí a gente tem que tomar cuidado também com o sofrimento social, pela inadequação social. Uma coisa é a pessoa estar bem individualmente e ser pressionada socialmente para que ela seja uma pessoa com interesse sexual por outras pessoas. Isso não caracteriza a pessoa assexual como uma pessoa com um problema relacionado ao seu desejo sexual. Então, tomar bastante cuidado com isso também. E, por final, trazer essa questão de que as identidades, né, são significações das pessoas a partir de suas vivências, de suas características. Todo mundo se constrói constantemente em relação às identidades, então também não podemos nem pensar e muito menos exigir que as pessoas tenham uma identidade imutável. Assim como a gente se reconstrói a todo momento, a gente também pode reconstruir a nossa forma de se colocar perante as outras pessoas, politicamente, e quando a gente fala politicamente, a manifestação de uma pessoa em relação à orientação sexual para nós, como profissionais de saúde, também é um posicionamento político. Então, como a pessoa se autorrepresenta, como ela se reafirma, dentro do seu processo, que pode ser também coletivo, e ter essas parametrizações tão diversas como as que eu exemplifiquei, são também representações da sua percepção política. A gente precisa, enquanto profissionais de saúde, estarmos abertos e abertas não só para as identidades políticas, mas também para as suas percepções habituais. Um exemplo muito óbvio disso está dentro dos exemplos das transgeneridades, né, em que as pessoas falam, olha, eu vou falar para o serviço de saúde que eu sou um homem trans, porque assim vão reconhecer as minhas demandas e vão me oferecer coisas que eu preciso dentro do pacote oferecido para homens trans, embora eu não me identifique como homem, porque para mim é difícil, né, entender que eu passei a vida inteira sofrendo misoginia e me identifico como homem. Então a gente tem que tomar bastante cuidado para que as nossas normatividades não afastem as pessoas dos cuidados que a gente pode oferecer e para que as pessoas realmente se sintam livres para conseguir conversar conosco sobre as suas demandas. Não vou passar por isso aqui, né, que de formas possíveis a gente fazer abordagens, mas eu preciso lembrar que a orientação sexual não há até hoje, e não deve haver, né, em algum momento, comprovação de que causas orgânicas gerem diversidades específicas em relação à orientação sexual. Tem muitos estudos que já tentaram até hoje provar, né, questões genéticas, morfológicas, anatômicas relacionadas às pessoas terem uma ou outra orientação sexual, e se a gente for pensar nesse conceito de autorreferência identitária, há menos ainda possibilidade. Então, a gente pode até pensar que algumas práticas sexuais podem ser mais frequentes em pessoas que tenham mais neurônios em tal região do clitóris, ou que outra prática sexual possa ser mais desejada e mais prazerosa para pessoas que tenham certa inervação ao redor do ânus. Mas isso, né, falar de práticas sexuais e de prazer relacionado à prática sexual, definitivamente não
não corrobora, né, e não se relaciona com identidades, com a percepção identitária de uma pessoa, muito menos a identidade política. E é muito importante a gente trabalhar também para que as pessoas não sintam, de qualquer maneira, que ter uma orientação sexual não heterossexual é motivo de vergonha, ou de constrangimento, ou que a culpa é de alguém, e a gente não pode, de qualquer maneira, agir para que as pessoas mudem a sua percepção em relação à orientação sexual. Isso é bom. E para finalizar, eu queria trazer aqui que hoje em dia a gente tem alguns conceitos, alguns termos, né, que estão em disputa para a representação dessas questões relacionadas à orientação sexual. Então, a própria orientação sexual, né, o que é orientação sexual? Com todas essas construções de pesquisas acadêmicas e de categorizações médicas, que inclusive a gente está aqui hoje comemorando que em 1990, enfim, a OMS tirou da classificação, né, da sua classificação, a homossexualidade. Então, orientações sexuais não heterossexuais deixaram de ser consideradas questões ou problemas de saúde, e aí tudo que diz respeito à orientação sexual também carrega esse peso dessa historicidade. Se fala bastante de identidade sexual, para dizer sobre a percepção individual de uma pessoa sobre a sua orientação sexual. Só que a própria questão de identidade sexual pode dizer respeito a muita coisa. Então, o que é sexo, afinal de contas? São as características corporais de uma pessoa? São os dados de registro em relação a sexo que estão na certidão de nascimento? É orientação sexual? Então, esse termo é considerado muito confuso, e por conta disso, eu sou uma das pessoas que defendem, né, a identidade de orientação sexual, identidade relacionada à orientação sexual. Bom, fico por aqui, já desculpem ter extrapolado o meu tempo, e estou ansiosa para ouvir o que as outras pessoas vão debater e comentar a partir de agora. Muito obrigado, Ana. Acho que é saudade de te escutar falar e da vontade de ficar escutando por bastante tempo. Espero que a gente consiga fazer isso mais brevemente. Bom, obrigado mais uma vez, Ana. E agora a gente abre o espaço para a Ademir, que vai trazer um espaço um tanto mais dialógico com a gente, né? Falando sobre as desordens de identidade sexual e até mesmo uns questionamentos sobre a temática. Certo, Ademir? Agora é contigo. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite, também é um prazer estar aqui debatendo com vocês. Obrigado, Mauro, obrigado, Ana, as debatedoras que a gente também está conhecendo agora. E na realidade, eu vou tentar fazer uma fala aqui, e inicialmente eu não tinha preparado nenhum slide, mas eu queria começar com uma provocação de um slide que eu tenho aqui e compartilhar com vocês só esse, para a gente pensar o seguinte: olhando para esse slide, né, que tipos de alimentos você faria a partir dessa flor aqui, né? Alguém quer falar ou chutar alguma coisa? Né? A gente pode pensar dessa forma aqui, talvez qual será o alimento e o que eu faço com ele, né? Vamos pensar um outro aqui, e você mandaria assar ou considera a carne no ponto, essa daqui, né? Quem gosta de carne com sangue ou... Né? Então, a gente poderia pensar, né, que essa daqui tá bem tostada ali em cima, né? O Marcelo colocou aqui no ponto. Alguém quer assar um pouco mais? Por que eu estou falando isso, né? Essa daqui são duas fotos de pessoas que são daltônicas para o vermelho, né? Então, obviamente que quando a gente olha determinada situação e a gente não enxerga vermelho, talvez a gente faça coisas com aquilo que a gente está enxergando que são diferentes se a gente enxergasse o vermelho. E o convite que eu vou fazer para vocês é que a gente pudesse ter uma outra lente para poder enxergar algumas coisas sobre identidade de gênero. E eu acho que vale... Aqui eu vou interromper meu compartilhamento. E daí eu acho que vale a pena falar que, assim, eu sou um médico branco, gay, cis, né? E que cuido de pessoas trans, né? Assim, acompanho pessoas trans no serviço. Então, é esse o lugar da onde que eu estou falando aqui com vocês, né? E
E, obviamente, assim, eu posso falar a respeito, estudar a respeito, mas eu não sou uma pessoa trans para falar sobre as vivências que as pessoas trans podem trazer, né, do lugar de vivência delas. E daí, para isso, eu faço essa problematização inicial para a gente direcionar um pouco o nosso olhar e começar, inclusive, a problematizar o próprio título da aula, que chamava Desordens da Identidade Sexual. E eu queria problematizar os três termos, né? A Ana trouxe aqui a identidade, né? Que é uma coisa que é socialmente construída, que tem aspectos subjetivos dos quais a gente se identifica, e a gente se identifica em relação a parâmetros que nos são dados socialmente, né? Se eu tenho uma sociedade onde existem vários gêneros, provavelmente eu posso me identificar com vários gêneros. Se existe uma sociedade que fala que só existem dois gêneros, se eu não me identifico com nenhum daqueles, pode ser que eu não me veja num lugar nessa sociedade. Então, entender que identidade, ela sempre está relacionada com aspectos subjetivos, internos da pessoa, mas também com aspectos sociais que nos são colocados e que variam de acordo com o tempo e de acordo com o espaço, o local geográfico que a gente está. A outra coisa que eu queria colocar era o sexual, né? E depois a gente vai voltar para o desordens. Sexual, a gente está se referindo exatamente a quê? Será que quando a gente fala sexual, a gente está falando sobre corpo? Então, será que a gente está falando sobre orientação sexual? Ou será que a gente está falando sobre gênero e que esses seriam conceitos diferentes? E aqui eu gostaria de diferenciar dois que eu gosto de utilizar. Eu procuro utilizar sexo quando eu estou me referindo aos aspectos corporais, né, aos vários aspectos corporais, gônadas, hormônios, genitais, caracteres sexuais secundários. Então, é sempre quando eu estou falando desse aspecto corporal, em geral, é o termo que eu procuro utilizar e que alguns outros autores também. Mas gênero, a gente pode compreender que está mais relacionado aos aspectos, aos construtos sociais. E como a Ana trouxe, né, quando a gente está falando dessas várias categorias, né, que entrariam dentro do gênero, então a gente pode falar de expressão de gênero, que é como eu aparento segundo os referenciais sociais, eu posso falar de identidade de gênero, que é como eu me vejo, me identifico, eu posso falar de papel de gênero, que tem a ver com as relações de poder e com os papéis que são relegados a homens, mulheres ou pessoas de outras identidades também numa determinada sociedade. Então, gênero é uma categoria maior que é construída socialmente e que pode ter seus vários atributos, né, como eu coloquei aqui. Então, quando a gente vai olhar para o que está sendo chamado de desordens da identidade sexual, né, e daí o Mauro, no convite, até me mandou lá quais seriam os tópicos, eu fui ver que está falando termos como transexualismo, fetichismo transvéstico, transtorno da identidade de gênero na infância. E daí o que eu queria problematizar com vocês é o desordens, me parece, né, quando a gente olha o título, transtornos de identidade sexual, me parece que a gente está falando mais de aspectos de gênero do que aspectos de sexo. E a outra coisa que eu queria problematizar é quem está falando que algo é um problema, uma patologia ou um transtorno. E daí a gente precisa olhar historicamente como os conceitos de doenças, transtornos ou patologias são construídos. E quando a gente vai olhar para a história, pessoas que se expressam, né, ou que se comportam de várias formas sempre existiram na sociedade. Mas o que acontece principalmente a partir do século... Então, a gente olha, por exemplo, as rígidas na Índia, as muxis no México, as travestis aqui no Brasil, que são variações, né, diversidades de gênero que não ficam restritas ali à questão de uma dada ideia de binária, de masculino e de feminino. Então, vejam vocês, na própria história, a gente percebe que existem várias questões de gênero que não são apenas masculino e feminino, mas que são diversas. Mas a partir de quando a gente começa a tentar normatizar e chamar aquilo que foge à norma binária de patologia? Mais ou menos a partir do século XIX. Se a gente for ver bem, antes disso, qualquer comportamento, qualquer expressão que fugisse à norma, às vezes era considerada crime ou era considerada perversão ou pecado. A partir do século XIX, do século XX,
as pessoas começam a falar assim, opa, não é perversão, não é crime, mas começam a falar, talvez seja patologia. E daí começam, quando surge a ideia da sexologia, a gente começa a categorizar as pessoas, tanto da perspectiva de orientação sexual, em homossexuais, bissexuais e heterossexuais, mas a gente também começa a normatizar as pessoas, falando que homens deveriam ser pessoas que nasceriam com pênis, se identificariam como homens e deveriam se comportar como homens numa dada sociedade. E mulheres, da mesma forma, considerando que nasceram aí com uma vulva. Ou seja, a gente cria uma norma e fala que qualquer coisa que fuja a essa norma passaria a ser considerado patologia, não mais pecado ou crime, e que precisaria de tratamento. Então, vejam vocês, quando a gente começa a olhar e categorizar como doença, eu também penso o que fazer com aquilo. E o que eu tenho para oferecer é tratamento. Então, por isso que eu quis trazer aqui a ideia do olhar, porque dependendo de como eu olho, eu faço alguma coisa com aquilo. O que o movimento LGBT, e que também é fruto do movimento feminista ao longo do século XX, vem questionar é por que pessoas que não obedecessem a essa dada norma que era colocada socialmente, que pessoas que nasceram com pênis deveriam se identificar como homens, se comportar como homens, deveriam ser consideradas pessoas portadoras de alguma patologia. E aí se começa o questionamento do movimento trans, reivindicando, olha, nós não somos pessoas doentes, mas esta nossa forma de se expressar e de se identificar faz parte da diversidade humana. E é quando a gente começa a trazer o discurso da despatologização, a ideia do orgulho, eu também não preciso me envergonhar de ser dessa forma. Só que este é um movimento, pessoal, que é muito recente. O movimento LGBT, de alguma forma, ele começa aí no começo do século XX, e daí ele vai ficar mais fortemente a partir dos anos 60 e dos anos 70. E aqui no Brasil, por exemplo, a despatologização tanto das orientações quanto das identidades, tanto da homossexualidade quanto das identidades, vão ocorrer na segunda metade do século XX, e a CID-11 sai e começa a ser implantada aqui no Brasil com uma outra terminologia que eu também vou problematizar de incongruência de gênero, só recentemente, a partir do ano passado ou deste ano. E daí, assim, dentro dessa ideia do movimento questionador para a despatologização, vão surgir outros dois termos, que eu também vou problematizar aqui com vocês. Um deles é o de disforia, que vai ser o termo utilizado lá no DSM-5, que vai compreender disforia como aquele desconforto, aversão que as pessoas podem ter ao seu próprio gênero ou a questões corporais que, de alguma forma, identifiquem em relação ao gênero. E a gente vai ter uma outra ideia que vai vir na CID-11, chamada de incongruência de gênero, ou seja, aquela pessoa que não se identifica com o gênero que lhe foi designado quando ela nasceu. Eu questiono embora estes sejam os termos mais atuais nas categorias diagnósticas, eu acho que a gente precisa olhar e problematizar, inclusive, esses dois termos. Por quê? Vou trazer uma outra questão para vocês. Para a gente pensar. Algumas pessoas vão advogar por esse diagnóstico falando assim, olha, mas as pessoas trans, elas sofrem. As pessoas trans, elas desejam mudar partes do corpo delas. Às vezes, elas não conseguem tocar algumas partes do corpo, têm desconforto em relação a isso. Vou fazer um outro paralelo. As pessoas negras no nosso país e na nossa sociedade, elas também sofrem e muitas vezes têm dificuldade até de se pensar como negras numa sociedade que é bastante racista. E a gente não tem algo chamado disforia racial. Por que não? Porque este sofrimento tem de uma estrutura que exclui essas pessoas. De uma categorização que dividiu a cor de pele e outras características físicas entre brancos, pretos, pardos e por aí vai. Agora, olha que interessante, a gente pegou uma característica que é biológica, que é cor de pele, só para a gente exemplificar aqui, a gente categorizou socialmente e a alguns a gente deu privilégios e a outros a gente colocou de forma subalterna. E a gente causa sofrimento em cima disso. E acho que o mesmo paralelo a gente pode falar para as categorias de gêneros que foram criadas socialmente. A gente criou uma categoria de gênero social no mundo ocidental, que ela é binária,
colocando que homens e mulheres deveriam ser desse jeito. Obviamente, essa estrutura, que ela é bastante cerceadora da diversidade, ela cria desconforto, e daí a esse desconforto a gente começa a falar, olha, é um diagnóstico. Isso é um diagnóstico, eu tenho que fazer um tratamento, e com isso, todas as questões que estão envolvidas com isso. Então, é nesse sentido que eu problematizaria o próprio diagnóstico de disforia, e o outro, que é o de incongruência, que mesmo que a gente tenha uma discussão falando, olha, como avançamos, né, não está mais lá dentro da categoria de transtornos mentais, o de incongruência, mas está dentro da parte da sexualidade, por que que a gente precisa classificar algo que faz parte da diversidade humana? Se eu preciso classificar incongruência, então eu também teria que classificar congruência, porque eu só quero classificar. Daí tem gente que vai advogar falando o seguinte, olha, mas como que eu vou organizar um sistema de saúde se eu não tiver um diagnóstico que me autorize toda a parte financeira ou toda a parte de diagnóstico? Quantas coisas, pessoal, que a gente faz na prática médica e na área da saúde que a gente não necessariamente precisa categorizar algo como diagnóstico? Quantos procedimentos estéticos que a gente não precisa falar que a pessoa tem disforia do jeito do nariz dela, mas que é um desejo que ela tem por questões que muitas vezes são subjetivas, né? Mas que também envolvem questões sociais. Então, eu sei que o que está nos manuais diagnósticos atualmente são os termos de disforia de gênero, que não é a mesma coisa que transexualidade, incongruência de gênero, que não é a mesma coisa que transexualidade, mas são dois diagnósticos que muitas vezes aí estão correlacionados com a discussão. E daí eu queria trazer, talvez, uma perspectiva mais ampliada, que é de identidade de gênero, e compreendendo que existem várias identidades. A gente, dentro da concepção atual, tem utilizado duas formas, né? Cisgênero, que é quando a pessoa se identifica com o gênero que lhe foi designado quando ela nasceu, e um grande guarda-chuva falando de pessoas transgênero, que seriam pessoas que não se identificam com o gênero que lhe foi designado quando ela nasceu, né? E elas podem se identificar como homens trans, mulheres trans, travestis, pessoas não binárias, e daí tem uma série de possibilidades. E que, ao meu ver, tem muito mais a ver com a diversidade humana, com a gente poder aceitar a variabilidade das formas de gênero e procurar, inclusive, desconstruir essas normas binárias de gênero, do que a gente compreender como algo que precisa ser categorizado dentro de diagnósticos. E daí eu volto para o início da aula e já vou me encerrando aqui, que quando a gente está falando de identidade de gênero, não dá para eu falar de transtornos de identidade de gênero, porque eu estou falando de identidade, estou falando de expressão humana, estou falando de coisas que tenham a ver com o colorido de como a gente se expressa como ser humano, e isso não dá para categorizar entre certo e errado, entre patologia e normal. Espero ter contribuído aí, ter provocado vocês também para a gente poder conversar. Obrigado, Ademir. Acho que a ideia é, talvez, de trazer bastante gatilho aí para a gente poder discutir um pouco isso, né? E aí já começar pelo nome intitulado e os questionamentos que vêm a partir daí, que eu acho que já trazem bastante possibilidade aí para nossas debatedoras. E aí queria agradecer o Ademir mais uma vez e a Ana pelas apresentações e convidar nossas debatedoras, Catarina e Luana, para trazerem, caso já tenha aí algumas indagações a trazer, ou se alguém tem alguma demanda que possa colocar aqui também no chat. A gente, não só os debatedores estarão aqui, mas quem tiver dúvidas e questões também queiram trazer, fiquem à vontade para colocar no chat, tá bem? Gostei muito das apresentações, né? Queria agradecer demais pela oportunidade de estar aqui, apesar de eu ser da comissão, né, da parafilia. Hoje eu estou aqui mais enquanto profissional de saúde mental e profissional que tem interesse especial na área da saúde mental, inclusive das pessoas não heterossexuais, não cisgênero, né? Porque, no fim das contas, quando a gente pensa em saúde mental, e aí às vezes eu queria falar um pouquinho também do papel do psiquiatra, às vezes nesse contexto, né? Que às vezes é esperado da gente justamente tratar e lidar com alguns agravos em saúde mental, muitas vezes pelo estresse de minoria, né? Então, o psiquiatra, não é porque a gente muitas vezes não vai ter um diagnóstico específico para dar, a gente não vai ter um papel fundamental naquilo ali, né? Eu dou aula para o Centro de Medicina lá na Federal, e às vezes o pessoal, sim, mas então, se você está dizendo que não é um transtorno, por que vai encaminhar para a psiquiatria?
o gênero não é um transtorno, né? Mas o estresse de minoria, aquela situação de estigma, de muitas vezes estar à margem de um contexto de sociedade, ter dificuldade de acesso ao serviço de saúde por uma série de motivos, inclusive por esse medo de ter a sua identidade vista como doença, né? Então, esse afastamento do serviço de saúde, tudo isso é do interesse do profissional que trabalha enfim, com qualquer população, mas em especial com a população, né, LGBT. Então, acho que a gente tem muita coisa para conversar, eu acho que são muitas provocações aqui para a gente trabalhar bem essa temática, né? Eu acho muito interessante a tentativa dessa mudança, o esforço da terminologia, né, da mudança dos manuais diagnósticos, mas realmente a gente está muito longe do que eu considero ideal, pelo menos ali como está. Por outro lado, acaba sendo exigido da gente ter um pouco, né, essa terminologia, essa referência, até quando a gente vai elaborar também alguns materiais, assim, algum documento, e eu queria saber um pouquinho da experiência de vocês, é uma coisa que eu faço de vez em quando no ambulatório, mas que é uma pergunta que chega frequentemente para mim, em relação a quando é solicitado de algum outro serviço, algum tipo de atestado, algum tipo de declaração, algum tipo de documento nesse sentido, se vocês têm alguma prática, sim, nesse sentido, como é que vocês orientam também as pessoas. Normalmente o pessoal solicita muito para mim avaliação para saber se o paciente pode fazer algum tipo de cirurgia, algum tipo de procedimento, né? Eu queria saber também um pouquinho da experiência de vocês. Bom, então, a partir dessas perguntas, né, e provocações, como ginecologista e também estudando a população de mulheres que fazem sexo com mulheres, agrupando dessa forma as práticas sexuais mais referentes, não levando tanto em consideração a orientação sexual e identidade sexual, mais a prática em si, e também para ver como que essa população chega aos acessos de saúde, né? Tem acesso aos serviços de saúde. E o que a gente tem visto, que não é só no Brasil, é na literatura médica do mundo inteiro, que a população LGBTQIA+, ela realmente não é vista como ela é. E dessa forma, a heterossexualidade compulsória acaba sendo uma agressão a quem chega ao atendimento, né? Não há espaço para ela mostrar quem é, não há espaço para ela colocar quais são as práticas sexuais, não há espaço para ela dizer qual que é a sua identidade. E dessa forma, primeiro, o acolhimento, ele não existe, né? Porque o que existe, a heteronormatividade vigente na sociedade, está sendo reproduzido no momento para ela ser acolhida e ter suas necessidades, suas dúvidas acessadas e tratadas. Há estudo que diz que a população trans, 1/3 da população trans, se estiver doente, vai evitar procurar um serviço de saúde porque sabe que lá vai ser maltratado, vai ser ignorado, vai sofrer preconceito, discriminação. Ou seja, no momento de vulnerabilidade, que precisa de um acesso à saúde, doente, passando mal, não vai poder, vai preferir ficar em casa, né? Então, a gente, como profissionais de saúde, e, claro, trazendo essa conscientização, que pode ser até um pouco rasa comparada, né, todo o aprofundamento que é essa questão LGBTQIA+, essas identidades, questionar e investigar essas pautas a nível político-social, mas a partir do respeito, né, como ser humanos, a gente não trazer aquela discriminação, aquele olhar julgador, porque a partir disso, mesmo que haja uma limitação como profissional, porque muitas coisas também mudam, a gente ainda está adaptando, a incongruência de gênero não é algo que todo mundo esteja satisfeito como termo. Então, a gente entende que a limitação, que é algo que está sempre mudando, a gente está num processo de transição, das pessoas aceitarem isso, mas e também se encaixarem, mesmo havendo essa discussão de há caixinhas para colocar todo mundo, deve ter caixinhas para colocar todo mundo, ou ninguém precisa de caixa e todo mundo pode ser o que quiser, né? Mas a gente, como profissional de saúde, a gente tem que entender que o respeito ao ser humano, se a gente escolheu cuidar de vidas, aquela pessoa que está à nossa frente, dar esse espaço acolhedor, fazer perguntas diretas, né? E dessa forma,
podemos trazer um atendimento seguro, seguro para a população LGBTQIA+, porque senão eles vão ficar limitados a pesquisas de Google, né, quando estão doentes e tal. Existe um estudo feito na Holanda, eu gosto muito de mencionar esse estudo, é um estudo qualitativo, que investiga desejo sexual de mulheres lésbicas na Holanda. E nisso também fala sobre os serviços de saúde lá. E aí pergunta para ela se, em caso ela tenha uma queixa sexual, se ela procuraria o serviço de saúde público, né, de lá. As lésbicas, né, quando a gente pensa Holanda, né, Amsterdã, todo mundo open-minded, as mulheres lésbicas dizem que não, porque os serviços de saúde de lá são focados apenas para a população heterossexual. Então, não é um problema só da gente do Brasil. Claro que a gente vê um preconceito aqui, né, mais agressivo, talvez, mas é importante essa reflexão de como profissional de saúde eu posso fazer melhor e não humanizar, né, porque eu acho que todo mundo é humano e a gente também tem que agir como humano, mas de conseguir enxergar a pessoa que está na nossa frente e as necessidades, acolher as queixas de como elas são. Acho que a gente pode trazer um pouco do iniciar o que a Catarina trouxe um pouco para a gente, né? Como é que funciona uma questão de acesso e, se não me engano, com relação às declarações, né, Catarina? Como é que isso funciona para a Ana, para ter que fazer qualquer processo de afirmação de gênero? Talvez Ana, Ademir, nos atualizar um pouquinho com relação a qual nomenclatura estamos utilizando hoje, né? A gente veio do processo transexualizador e às vezes vem algumas nomenclaturas que são trazidas pela própria comunidade ou pelo movimento social, que às vezes traz maior validação e desconstruindo, inclusive, esse aspecto patologizante, né? Então, a fala da sociedade para a gente é muito importante nesse momento. Aí acho que a Ana talvez esteja bem nesse front, né, Ana? Apesar do Demir também ser que a Demir tá, mas atualizar a gente como é que a gente tem utilizado isso e esses acessos e prescrições que são feitas a partir de identidade de gênero. Eu esqueci que eu tinha que ir pelo celular para falar. Hoje teve na esplanada dos ministérios o lançamento da proposta de atualização da Lei 2803/2013, né, que é considerado o processo transexualizador. Sabemos só por trás das cortinas quem seriam as pessoas que vão fazer parte desse processo, embora o movimento social tenha requisitado isso já há muito tempo para o Ministério da Saúde, inclusive posicionamentos em relação a todas as ofensivas aos direitos das pessoas trans que têm surgido nesse ano, principalmente, não só esse ano, mas, né, com bastante agravo nesse último ano. E acho que o movimento social tem que se fazer bastante presente, porque, infelizmente, se depender de uma ou outra categoria profissional, a gente ainda não vai conseguir avançar muito em relação às propostas de despatologização. A gente ainda vê muito desejo e muita defesa da categorização identitária das pessoas, mesmo que as pessoas insistam em uma autorreferência diferente daquela que profissionais de saúde pretendem oferecer. Isso é bastante sério, né? Há discussões e pesquisas sobre isso, internacionais, não vou citar nenhuma aqui, mas há muitas, né, falando sobre a incapacidade de profissionais de saúde determinarem construções e vivências pessoais das pessoas, o quanto isso ofende, o quanto isso maltrata e mata as pessoas, tanto por suicídio quanto por violências mesmo. E a gente tem que considerar que a mortalidade da população trans no Brasil é principalmente uma mortalidade por causas externas, por violência, além de negligências. E aí eu vou falar um pouquinho de como que tem sido a experiência aqui no município de São Paulo, eu sendo parte do Comitê Técnico de Saúde LGBT+, do município de São Paulo, né, e de outras experiências que eu tenho. É muito complicado a gente fazer um diálogo individual com profissionais de saúde que insistem em categorias patologizadoras.
É possível, acho que é nossa função, é nosso dever, né, faz parte da nossa responsabilidade enquanto profissionais, aí vou falar eu como médica, né, o quanto que a gente se responsabiliza e assume esse pacto de não fazer mal às pessoas, de defender as pessoas, a dignidade, a saúde delas, e todos os aspectos da saúde, mas é um trabalho que é bastante complicado e árduo, então, não à toa eu estou vinculada a diversas instituições, né, que fazem parte do movimento social organizado, para conseguir, ou para tentar, pelo menos, fazer esse diálogo de uma maneira mais global, mais genérica. No município de São Paulo, para escrever o protocolo de cuidado das pessoas trans, a gente fez diversas reuniões com os serviços que oferecem cirurgias de estratégias específicas de afirmação de gênero, e aí já trago aqui uma das construções a respeito de qual tema poderia ser utilizado para isso. Então, estratégias de afirmação de gênero, estratégias essas que são individuais, né, não são estratégias colocadas por profissionais de saúde, nem são estratégias globais, então cada pessoa que vai pensar a sua estratégia individual, e a gente vai ter que dar apoio, né, o que profissionais de saúde oferecem é apoio às estratégias individuais de afirmação de gênero. A gente se reuniu com esse serviço de saúde, com esse serviço de cirurgia, e depois de muita conversa, pactuamos como que seriam os relatórios. Depois de muita insistência de muitas cirurgiãs e cirurgiões para que nos relatórios constassem a categorização da identidade da pessoa. Com insistência, inclusive, de que profissionais de saúde mental precisassem avaliar essa pessoa. A gente, né, clínicos, clínicas, geriatras, frequentemente, médicas de família e comunidade, frequentemente médicas e médicos fazem relatórios para serviços bancários, para cartório, declarando que uma dada pessoa é apta cognitivamente, emocionalmente, para tomar decisões a respeito da sua vida financeira, do resto da sua vida, judicialmente, mas quando chega nesse ponto, parece que tem que ser um profissional da saúde mental, porque senão, né, outros profissionais não teriam essa competência. E isso é algo que ainda é bastante problemático. No município de São Paulo, a gente conseguiu fazer esse acordo, mas eu acho que a gente não consegue, né, ficar fazendo esse diálogo individual com todos os profissionais, até porque dentro de serviços privados, esse diálogo é praticamente impossível de ser realizado. Então, inclusive, dentro dessa construção, eu gostaria de convidar todo mundo aqui para participar da Conferência Livre de Saúde de Pessoas LGBTIAPN+, que eu e o Ademir, a gente está integrando a construção dessa conferência, porque a proposta é mesmo que a gente tenha normativas nacionais, né, posicionamentos oficiais do Poder Público, do Ministério da Saúde, do Ministério Público, para que a gente não seja, e especialmente as pessoas que atendemos, não sejam mais sujeitas a esse tipo de violência. E aí, resumindo a resposta para a Catarina, não há uma resposta única, né? Há lutas a serem travadas e responsabilidades nossas com a população trans, que é o caso que a gente está falando aqui agora. Muito obrigada, Ana. Eu acho que aqui a gente tem uma dificuldade parecida também. A minha experiência em relação a serviços de plano de saúde, enfim, serviços particulares, às vezes até mais difícil do que os diálogos que a gente já estabeleceu com serviços de referência dentro do SUS, né? Que a gente aqui tem a oportunidade de ter serviço de cirurgia, que eu já tive a oportunidade mais de uma vez de fazer um documento solicitado, sem colocar, inclusive, nenhum CID, só dizer que o paciente é capaz de tomar a decisão, né? Aquele CID que a gente faz, o CID não, né? O atestado que a pessoa tem capacidade de discernir e de tomar decisão, né? Mas, infelizmente, é uma coisa que eu vejo muito aqui, realmente, essa questão, em especial no diálogo com serviços privados, de, às vezes, pedir um padrão de documento que fica um pouco fora do que a gente pratica no dia a dia, né? Mas acho fundamental e gostei muito, fiquei aliviada de saber que também é um problema de outros serviços, né? E é importante a gente ter esse diálogo a nível nacional mesmo para poder, enfim, alinhar essas propostas, né? Ficar mais fácil para todo mundo. Obrigado, Ana. Obrigado, Catarina. Ademir, tem alguma questão, alguma colocação sobre esse processo que a Catarina trouxe para a gente? Alguma diferenciação da Ana?
Eu acho que só queria tentar acrescentar alguns pontos assim que eu acho que é importante. Acho que é isso, né? A gente avaliando na realidade a capacidade de decisão e avaliação clínica mesmo, né? Não é se a pessoa é ou não trans, né? Assim, que é um absurdo. Mas só queria contar um relato que foi o que aconteceu com a gente quando a gente foi escrever o livro, né? A gente escreveu um livro sobre saúde LGBTQIA+, e a gente estava muito na dúvida sobre qual o termo utilizar, né? Porque tinha local que você lia falava redesignação sexual, tinha lugar que você lia falava afirmação de gênero, e a gente procurou ligar para algumas pessoas trans que estavam envolvidas no movimento social para compartilhar um pouquinho, né, que termo que a gente utiliza no livro, assim, né? E as pessoas que a gente procurou trouxeram uma coisa que eu achei bem interessante, que assim, tanto redesignação quanto afirmação tem questões, a gente pode utilizar, mas algumas pessoas traziam algumas questões. Redesignar como se você estivesse dando de novo uma designação, e não é isso que ocorre, assim, né? Não é a gente que está dando para a pessoa alguma designação. E a outra problematização que trouxeram sobre a afirmação é que a afirmação do gênero, de alguma forma, ela independe do processo corporal que ela possa desejar. Então, daí também problematizaram um pouco esse termo. E daí o que a gente falou, mas o que a gente coloca, né, assim, no texto? E daí uma sugestão que trouxeram era cirurgias de modificações corporais para pessoas trans, que foi o que a gente acabou utilizando no livro e que me pareceu muito apropriado, assim, né? Mas eu acho que essas terminologias, elas sempre, provavelmente, daqui a pouco tem também algum questionamento sobre isso, né? Mas é só isso que eu queria poder acrescentar também. E concordo muito, Catarina, assim, a gente tem atuado na mesma perspectiva que você. Quando a gente encaminha uma pessoa trans para um serviço de saúde mental, não é porque ela é trans, é porque ela tem algum sofrimento que a equipe de saúde mental, de alguma forma, poderia colaborar também, né? Acho que só contribuindo que quando o Ademir fez uma resposta a essa final, né, a Catarina fala sobre o estresse de minoria, né? Então, na verdade, quando vai buscar a psiquiatria, não é por ser uma pessoa transgênero, mas devido à sua, né, isso faz com que o fato de ser uma pessoa transgênero socialmente encontre obstáculos e isso leve a um adoecimento mental, né? Então, não é o fato de ser transgênero que faz buscar a psiquiatria para tratar a transgeneridade, né? E sim, na verdade, o adoecimento social que é causado por ser uma pessoa transgênero. Só quem talvez não tenha pego esse link, né, que a Catarina trouxe sobre o estresse de minoria, tá bem? É, mais alguma colocação que a gente possa trazer? Catarina, não sei se tem mais alguma coisa, ou mesmo Luana, ou Ana e Ademir, para a gente também encaminhar aqui as finalizações também, que a gente tem a tendência a tentar cursar um pouquinho com esse tempo de 1 hora de PEC. Vou puxar aqui uma finalização, então, né, da minha perspectiva, que é pensar que a gente também não pode dar as coisas por dadas, né, de maneira definitiva. O Ademir acabou de colocar que mesmos conceitos, né, os termos e as perspectivas estão em constante reconstrução. E isso acontece em vários ambientes, vários aspectos, e é muito importante considerar também as construções culturais e locais, e de significado dadas populações. Então, o que para algumas pessoas pode ser ofensivo, para outras é estratégia política identitária, e cabe a gente também, né, entender isso e ter essa permeabilidade enquanto profissionais de saúde. E não dá para a gente isentar também de estar presente nessas construções e dessas atualizações. Então, fecho aqui a minha fala, novamente convidando as pessoas para participar da conferência, mas essa é uma das formas, né, uma das estratégias de controle social para a gente se integrar e se responsabilizar por essas questões. Existem muitas outras nas nossas realidades locais, nas quais a gente pode também, com as quais a gente pode interagir. Agradecer o espaço e parabenizar aí as companheiras e companheiros pelo evento. Também só Obrigado, Ana. Ademir, suas considerações. Então, já que a Ana foi fazendo o fechamento para a gente aí. Não, eu só ia agradecer também, acho que, felizmente, pessoal, eu acho que a gente, inclusive na área médica, está podendo, na área médica da saúde, né, como um todo, eu acho que a gente está podendo discutir de forma mais aberta
e acho que a gente tem a responsabilidade de trazer o movimento social mesmo para discutir sempre com a gente, né? Acho que é uma coisa importante que a gente precisa ter esse compromisso e também reafirmar o convite da conferência que vai ter no sábado, né? E para quem tiver também interessado, no domingo vai ter a conferência de crianças e adolescentes trans também, que eu acho que é uma conferência livre também, que provavelmente vai levar propostas aí para a Conferência Nacional também. Então, boa noite e muito obrigado aí. Obrigado, Ademir. Catarina, alguma consideração para a gente fazer nossos fechamentos? Queria agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje. Acaba que realmente uma hora é muito pouco para falar de um tema que é tão importante e tão interessante, né? Mas acho que a mensagem geral já foi muito bem passada, que é a questão da gente poder ampliar acesso, né? Trazer os pacientes para junto do serviço de saúde, e para isso a gente muitas vezes vai precisar revisitar alguns conceitos que a gente tem, né? A gente vai ter que abrir mão, a gente às vezes enquanto profissional de saúde pode ter algum tipo de resistência em aprender, né? Com o paciente, com os movimentos sociais, mas a gente precisa fazer isso, porque senão a gente vai ficar desatualizado e não vai oferecer o espaço que o paciente tanto precisa, né? E eu acho que isso ficou bastante claro hoje, e fico muito feliz de poder contribuir um pouquinho e estar presente nesse dia que, enfim, tão importante, né? Até para a história do movimento LGBT no Brasil. Obrigada. Eu que agradeço, Catarina. Acho que foi um convite bem direcionado para ti, que acho que quando eu comecei na Bens era você que estava, assim, né? E foi quando a gente teve no final do ano, né, aquela discussão, acho que foi a última do ano, inclusive, e aí a gente está começando a do departamento com esse PEC, e achei que seria honrado ter você aqui com a gente, que foi bastante reconfortante escutar suas falas, e mais uma vez você reiterando aí tudo que a gente está escutando do Ademir e da Ana. Muito obrigado pela sua participação, viu? E Luana? Bom, estar aqui é aprender bastante, né? E entender que também a posição médica é social. Eu acho que a gente é muito desvinculado da sociedade, principalmente quando deixa de atender o serviço público, né? Mas o privado, de convênio, a gente tem que estar ligado aos movimentos sociais para aprender e crescer junto e entender a causa dessas pessoas. Então, sempre é uma aula, as provocações forem interessantes, né? Eu vou refletir sobre isso também e adorei essa palestra. Obrigado, Luana. Luana também, a gente fez uma parceria no congresso lá em São Paulo, né? A gente fez uma temática de uma perspectiva de gênero distinta, né? Sobre homens que fazem sexo com homens e ela mulheres que fazem sexo com mulheres. E acho que também é bastante bacana e oportuno a Luana estar aqui com a gente hoje também. Queria agradecer então a participação de todos e todas e aproveitar para convidá-los e convidá-las para o nosso próximo journal que vai acontecer. Deixa eu colocar aqui, abrir Na próxima semana, né? na próxima semana. A etiqueta do Zoom está em cima de onde está falando da data. Tratamento combinado de disfunção erétil grave, incontinência urinária, com o Dr. Rafael Ambar como moderador, Eduardo Barros como apresentador e Dr. André Cavalcante como debatedor. E aí queria aproveitar e fazer esse convite para o Journal, que é um debate sobre mais voltado às publicações mais recentes acadêmicas, a discussão a partir de um artigo, né, de relevância técnica e científica, diferente um pouquinho do PEC, que tem a ideia de ser educação continuada. Lá é uma coisa um pouco mais de um debate a partir de um determinado referencial técnico-científico. Tá certo? Queria aproveitar, então, convidá-los e convidá-las para o nosso Journal Club. Tá bem? Isso. Dia 24 de maio, né? No caso, na próxima quarta. 24, na próxima quarta-feira. Muito obrigado.